Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor volta a campo amanhã, agora jogando fora de casa contra a LDU pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Hora de falar sobre o São Paulo, que recorreu a uma estratégia diferente para comunicar a saída de Henrique Carmo, atacante comprado pelo CSKA, até aí nenhuma novidade, mas o São Paulo só fez a confirmação oficial dessa saída recentemente e por meio de uma nota pequena em seu site oficial. Qualquer comunicação importante como essa certamente renderia notícias também nas redes sociais do Tricolor, mas por uma estratégia do Departamento de Futebol em associação à Diretoria de Comunicação, o São Paulo evitou qualquer menção à venda do Henrique Carmo nas redes sociais do clube. Se você entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, não vai ver absolutamente nada sobre o tema, até porque nos últimos tempos, Júlio Casares e Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol, têm sofrido enormes ataques diante da série de jogadores vendidos. São Paulo registrou somente na última janela as saídas de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângelo. O William Gomes já havia sido vendido no início do ano, todas as vendas consideradas por torcedores extremamente baixas. Diante desse cenário e com hashtags pedindo fora Júlio Casares e fora Carlos Belmonte, o São Paulo evitou dar ainda mais lenha nessa fogueira das redes sociais e fez o comunicado de forma bem discreta no site oficial do clube. Para completar sobre o São Paulo, registra que Luiz Gustavo, 38 anos de idade, está praticamente liberado para voltar a treinar sem restrições. A partir de sábado ele se junta ao restante do elenco e trabalha normalmente, jogador que havia sofrido um problema, um tromboembolismo pulmonar no primeiro semestre e não joga desde 2 de abril. Falar de São Paulo agora, PVC, você tem várias informações sobre o São Paulo, né? Pega a LDU, muito em breve. E aí, o que você tem de notícias do São Paulo pra gente? Quer começar pela política ou quer começar pelo jogo? O que você acha melhor? O que vocês acham melhor? Vamos começar pelo jogo. Eu acho que tem um time desenhado para jogar contra a LDU em Quito, com o retorno do Arboleda para o time titular, com o Luciano titular. O Luciano está suspenso no final de semana contra o Botafogo. O time mais provável é Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio como titular, voltando a ser titular, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano, e aí tem uma dúvida entre Ferreirinha e Rigoni. Tem uma terceira possibilidade muito mais remota, que é o Alisson no meio campo e adiantar o Rodriguinho para o ataque. Mas eu tenho a impressão que vai jogar Ferreirinha e Luciano, ou Luciano e Rigoni. A grande dúvida é aqui, é o segundo atacante. O Arboleda vai viajar. Ontem tinha uma dúvida sobre Enzo Dias, sobre Ferreirinha e sobre o Wendel. Os três vão viajar. Havia noticiário dizendo que o Enzo Dias teve torção no tornozelo, mas ele vai jogar, ele vai viajar. O Wendel vai viajar e o Ferreirinha vai viajar. Então aqui não está o problema. O problema está nas lesões antigas, né? O Lucas, o Oscar, o Caleri. O Caleri vai viajar, como viajou para o Medellín, mas o Caleri não vai para jogar. Ele viaja porque entende que é importante a presença dele como líder do elenco, então deve viajar, como aconteceu em Medellín. Do ponto de vista político, ontem teve a bendita reunião da apresentação do projeto do Fundo Cutia. A reunião não foi no Conselho Deliberativo do São Paulo, surpreendentemente aconteceu em outro lugar, na sede da Galápagos, na Avenida Rebouças, na região oeste de São Paulo. Não foi 100% bem recebido. Houve uma divisão do conselho sobre o olhar. E eu sei de um momento que um dos conselheiros presentes me contou que houve uma pergunta sobre os prazos das janelas de recompra, porque você pode ter 20 anos e você pode recomprar 30%. O projeto do Fundo Cutia, o fundo compraria 30% dos jogadores da base do São Paulo. Isso incluiria sub-15, sub-17, sub-20. Ou seja, um jogador que hoje é sub-14, amanhã ele está no sub-15 e está dentro desse cenário, com o fundo aplicando 250 milhões de reais
E aí a conta que a gente faz, por que 250 milhões de reais? Se o São Paulo neste ano vendeu mal e com a venda provável do Rodrigo Nestor no final do ano vai vender 257 milhões de reais no mínimo, porque pode bater 300 milhões, pode bater 310 milhões. Por que então 250 milhões de reais por um fundo que vai durar até 20 anos e que fica com 30% dos ativos, colocando 150 milhões disso em compra para ter jogadores e 50 milhões para dívidas? Por quê? E aí uma pergunta que houve foi, mas as janelas de recompra são com 10, 15 e 20 anos. Se o São Paulo não recomprar nessas 3 janelas, acontece o quê? Fica para sempre do fundo? E ficou no ar essa pergunta, com alguém deixando mais ou menos dando a entender que sim. Sim, porque se você não recomprou, 30% é do fundo. E por que então o fundo coloca 250 milhões se vendendo mal o São Paulo arrecada 257 milhões? Esse projeto ainda tem que ir para o conselho, foi uma apresentação para conselheiros, mas ele ainda tem que ir para o Conselho Deliberativo, que não foi apresentado nem na sede do São Paulo, foi apresentado no fundo na Galápagos, da empresa. Não foi sedutor, não foi convincente o projeto do Fundo Cutia. Tem meio-campista importante liberado para voltar a jogar, Má? Quem é? Tem sim, Michele. Ó, tem gente que estava falando, é o Oscar, é o Lucas. Não, ainda não. Eles estão avançando em seus processos de recuperação. Ontem até a gente falou aqui que o Lucas tirou os pontos do joelho depois de fazer artroscopia, já correu na esteira, está próximo de voltar aí para correr nos gramados. Oscar também avançando aí dos seus problemas na lombar. Mas o nome que foi liberado pelo departamento médico é o volante Luiz Gustavo, que teve lá tromboembolia pulmonar em abril. Desde então ele vinha fazendo um tratamento acompanhado de médicos especialistas. No próximo sábado ele já pode voltar a jogar. Então nesse jogo de quinta-feira pela Libertadores, até tendo ali um pouco de bom senso também, na altitude de Quito, no Equador, ele já não jogaria, mas ele vai estar liberado a partir de sábado, quando o remédio dele anticoagulante termina. E, enfim, ele já vai estar 100% para voltar a ajudar o São Paulo nessa fase final de temporada com o Libertadores e também com o Campeonato Brasileiro. Então, Luiz Gustavo, zeradíssimo. Ainda falando sobre os treinamentos de hoje, além dessa novidade, o Wendel e Enzo treinaram ali uma parte no gramado e uma parte também no refis, né, que é ali onde tem treinamentos mais individualizados, específicos para os problemas de cada um. O Enzo, que teve o trauma no tornozelo, não tem lesão, e o Wendel, que sentiu um problema no adutor da coxa esquerda, mas também não teve lesão. Ambos devem viajar para Quito e serão, muito provavelmente, opções para o técnico Hernan Crespo. Então, aquele torcedor que estava rezando ali para o Enzo estar à disposição, pelo menos, ao que tudo indica, ele estará, sim, no time titular do técnico Hernan Crespo. Falando um pouquinho mais de Libertadores por aqui, o São Paulo fez 3 trocas na lista, né, das quartas de final. É possível sempre trocar na mudança de fase, na mudança de etapa da Libertadores. Então, 3 nomes saíram, são eles: o goleiro Jandrei, que foi emprestado ao Juventude, Lucas Ferreira, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, e o Juan Tressolde, zagueiro, que acabou não renovando o seu vínculo com o São Paulo. E aí os 3 novos reforços do time, Rafael Tolói, o Mailton e o Rigoni, já foram inscritos, estão regularizados e podem, inclusive, estar aí em campo na próxima quinta-feira, na altitude de Quito, no Equador, jogo que acontece às 7 da noite, importantíssimo aí para o São Paulo vir com um bom resultado para a próxima semana no Morumbi. Vamos comentar do São Paulo. Luiz Gustavo. Bom, achei legal a volta do Luiz Gustavo, né? Teve um problema grave de trombose no pulmão, né? Que coisa, e né? Depois de vários meses, acho que 4 meses, 3 meses, ele está voltando. Grande reforço para o meio campo, né? Apesar da concorrência que ele vai ter lá, né? Com o Pablo Maia, com o Marcos Antônio, mas enfim, ele é um grande reforço, principalmente na Libertadores, por causa da experiência que ele tem, né? Ele fez muito sucesso no futebol alemão, né? E lá ele jogou muitos anos e voltou muito bem de lá. Agora vamos ver se esse problema de saúde dele está recuperado.
Agora, aos poucos, vocês podem reparar que o departamento médico do São Paulo está ficando vazio. Né? Isso é muito bom. E na hora certa, Chico. Na hora certa. Na hora certa, porque o São Paulo está afunilando em termos de Copa Libertadores da América. Tem esse jogo que ele é tão pesado contra a LDU, assim como o Palmeiras contra o River. Sim. É um jogo pesado, tem o advento da altitude. O Guto Ferreira, no domingo no Mesa Redonda, trouxe uma informação de que, obviamente, a localização do estádio aonde vai ser o jogo não é exatamente a altitude que se fala em termos de 2.800 em Quito. Vai para mais de 3 mil metros, Nossa, vai a 3.100. Então São Paulo vai ter um componente de adversário difícil, que é a LDU. Você viu como foi para a seleção, né? Então, você vai ter um componente do adversário que é difícil, já por natureza, além da altitude. Então, o que o São Paulo, para mim, tem que fazer é chegar vivo no último jogo aqui no Morumbi. Porque aqui no Morumbi a história é diferente, também tem essa atmosfera do estádio do Morumbi, e o São Paulo vai ter que fazer um jogo muito correto, com muita tranquilidade lá em Quito. Outro jogo e que o São Paulo trouxe um empatezinho também, vai ser um excelente resultado. Ainda mais na altitude. O Wendel e o Enzo Dias, tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Os dois. Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Ele... Tá com 5, né? Disponíveis. O Tolói estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino está muito bem, o Ferrares vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas duas opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cédric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque, Tironi, no meio, ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilha, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí está correndo, já está recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro, ele vem utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilha. Mas aí, Rodriguinho e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou, né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode, né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando. O Oscar, o Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só se o São Paulo avançar, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo amanhã, agora jogando fora de casa contra a LDU, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Um jogo muito difícil, principalmente por causa da altitude, mas se o São Paulo não conseguir a vitória, tem que tentar segurar de qualquer jeito para depois decidir em casa no dia 25. O São Paulo vai ter o Arboleda e o Marcos Antônio como titular, né, galera? Além do Wendel, do Enzo Dias e do Ferreirinha, que também vai estar disponível. E eu espero que o São Paulo não cometa o mesmo erro que foi nas oitavas de final contra o Atlético Nacional, no primeiro jogo fora de casa, que o São Paulo sofreu muito,
foi muito pressionado e a gente nem sabe como conseguiu o empate, né, galera? Se cometer o mesmo erro, pode perder de 2 ou 3 gols e se complicar para o jogo de volta. Então São Paulo vai ter que entrar ligado e buscar fazer um contra-ataque bem feito, já que vai ser um time com mais velocidade, com Rodriguinho no meio-campo e Ferreirinha no ataque. E alguns conselheiros do São Paulo assinaram um acordo de uma promessa que vai começar a discutir o próximo presidente apenas em março do ano que vem e vai indicar em junho. E faz muito bem na minha visão. Não faz muito sentido um clube que atravessa uma grave crise financeira, com uma eleição marcada apenas para o fim do ano que vem, ficar discutindo isso agora, até porque o São Paulo precisa focar em como abaixar sua folha de pagamento, que já se aproxima de 30 milhões de reais por mês. Na minha visão, o São Paulo tem que parar de ficar trazendo jogadores veteranos que só fica machucado. Um exemplo claro, o Rodriguinho, que vem jogando no meio-campo do São Paulo, ganha apenas 45 mil por mês. E o veterano Oscar, que era para estar jogando, só fica machucado e ganha mais de 2,5 milhões por mês, né, galera? Isso precisa mudar. Até porque não adianta nada ficar trazendo esses jogadores veteranos que esteja livre no mercado, até porque a maioria tem um alto salário, mais luvas, e no final o custo fica a mesma coisa, ou um pouco pior, porque a maioria só fica machucado. Aí tem que vender os garotos da base para compensar o prejuízo, né, galera? Isso sim precisa mudar urgente na minha visão. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim de mais uma rodada. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 50 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 47. Em terceiro, o Palmeiras com 46. Em quarto, o Mirassol com 38. Em quinto, o Bahia com 36. Em sexto, o Botafogo. Em sétimo, o São Paulo, os dois com 35 pontos. Mas lembrando, tanto o Palmeiras, o Mirassol, o Bahia e o Botafogo têm 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em oitavo aparece o Bragantino com 31. Em nono, o Corinthians com 29. Em décimo, o Fluminense com 28. Em 11º, o Ceará. Em 12º, o Internacional, os dois com 27 pontos. Em 13º, o Atlético Mineiro. Em 14º, o Grêmio, os dois com 25 pontos. Em 15º, o Vasco da Gama. Em 16º, o Santos, os dois com 23 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, o Vitória, com 22 pontos. Em 18º, Juventude, com 21. Em 19º, Fortaleza, com 18. Em último lugar, o Sport, com apenas 11 pontos. Mas o São Paulo evoluiu muito, né, galera? Agora em 23 jogos, venceu 9, 7 com Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 6. E após esse jogo de amanhã, fora de casa contra a LDU, o São Paulo volta a campo no dia 21, agora jogando fora de casa contra o Santos. No dia 25, tem a decisão. O São Paulo joga em casa contra a LDU pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Na segunda-feira, dia 29, joga em casa contra o Ceará. No dia 2 do mês que vem, fora de casa contra o Fortaleza. E no dia 5 tem mais um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!